Graça e paz em Cristo Jesus. Você está no canal Dois Ângulos da Fé. O nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Hoje nós vamos fazer um devocional em Mateus capítulo 2, o nascimento do verdadeiro Rei. Capítulo 2 de Mateus, o verso 1, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, magos, astrólogos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Não foi só Herodes, mas toda Jerusalém, o povo ficou perplexo. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. Peraí, nós temos um rei chamado Herodes e tem outro rei que vai nascer em Belém da Judéia. O verdadeiro rei. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Aqui é uma citação de Miqueias, capítulo 5 e verso 2, que diz assim: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, o libertador, o mediador, o profeta, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Ele vai conduzir o povo para uma libertação. Se você olhar o capítulo 1 e o verso 21, diz assim: Ela dará luz, está falando de Maria, a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, está falando para o pai de Jesus, que é José, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você sabe da história que Deus apareceu para Maria, ela foi graciada pelo Espírito Santo, e aqui está falando que ele vai libertar o seu povo do pecado. Continuando. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos. Nós não sabemos quantos magos eram, mas sabemos que eles estavam sendo guiados pela estrela. Chamou secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exaustidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Olha isso. Um rei que está comandando Israel, Herodes, ele estava falando para os magos: avisa-me de tudo, que eu vou lá adorar esse suposto rei. Mas ele não sabia que ele era o verdadeiro rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. Depois de ouvir o rei, eles estavam ali conversando, batendo um papo, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino, o Rei dos Reis. Este é o verdadeiro rei. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo
encheram-se do quê? De alegria. Imagine esses homens, não sabemos, que nem eu falei, quantos eram, o coração deles palpitou. Chegamos. Ele é o Rei dos Reis. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostaram-se e o adoraram. Adoraram o Rei. E em reverência ao Rei, eles se dobraram diante dele. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, olha a providência de Deus aqui, para não voltarem a Herodes, retornaram-se à sua terra por outro caminho. Deus, com a sua providência, alertou: não vai lá avisar para Herodes, voltem por outro caminho. Deus desceu até nós, do céu para a manjedoura, da manjedoura para a cruz. A palavra encarnada, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, aquele que estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por ele, pela sua palavra. Ele é a própria palavra. Continuando, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Deus alertou José: fuja, toma cuidado, vai para o Egito. E ele falou: fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Essa história parece com a história do povo hebreu no Êxodo, quando o faraó, aquele que não conheceu José, ele mandou matar os meninos porque ele estava com medo que o povo hebreu estava crescendo e se multiplicando. Mandou matar todos os meninos e jogar no rio, no Nilo. É uma perseguição, aqui parece exatamente com a história dos hebreus. Foi o que Faraó estava fazendo no Êxodo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte do rei Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos, a palavra de Deus se cumprindo, que foram dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramás, choro, grande lamentação, e Raquel que chorava pelos seus filhos, e recusa ser consolada porque eles já não existem. Herodes mandou matar todos os meninos. A história se repete. Deus, por providência, lá no Êxodo, salvou Moisés. Enquanto as famílias estavam chorando pelos seus filhos que foram jogados no Nilo pelo faraó, Deus, com a sua providência, com a sua forte mão, levou Moisés para o Egito. Aqui nós vemos claramente que aquele que não era rei se sentiu incomodado, porque o verdadeiro rei nasceu. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho e disse a José no Egito: levanta-se, de novo, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Mais uma vez, a história apontando para o Êxodo, quando
Moisés que fugiu para o deserto. Quando Deus aparece para ele na sarça, ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. Deus falou: pode voltar agora para o Egito. O faraó já está morto, aquele que queria matar você já morreu. Então a história se repete. O que eu quero dizer com isso? Deus levantou Moisés como libertador. Ele não era o Messias. Ele libertou o povo. Deus agora vem em carne, 100% Deus, 100% homem, vem para libertar o seu povo do pecado. Mais uma vez eu vou ler para reforçar capítulo 1, o verso 21. E ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele veio enquanto ele estava ali, pregando a sua palavra, o seu reino, anunciando as boas novas do Evangelho. Muitas pessoas creram no Evangelho por causa de Jesus. O verdadeiro rei nasceu. E João disse: tocamos nele, nós vimos, comemos com ele. Ele é o próprio Deus. Colossenses, capítulo 1, o verso 15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele veio até nós, do céu para a manjedoura, da manjedoura para a cruz. Ele é o verdadeiro rei. Ele é 100% Deus e 100% homem, totalmente santo, justo e bom. Todos aqueles que tentaram matar Jesus não conseguiram, fracassaram. Quando chegou o momento da crucificação, a palavra de Deus se cumpriu e ele rasgou o véu de cima para baixo. Antes nós tínhamos acesso, o passado mostra que o seu povo tinha acesso por causa do sacrifício que os sacerdotes faziam, expiação. Agora Cristo, que veio, morreu na cruz do Calvário, e nós temos acesso livre a Deus. Deus salvou Noé, Deus salvou a sua família, Deus fechou a porta da arca. Agora aqui no Novo Testamento, Ele está do lado de fora, com os braços abertos, nos dando salvação e vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus possa tocar no seu coração, que esta palavra possa penetrar no seu coração e clarear a sua mente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e sugestões. Sua participação é importante para nós. Vamos crescer juntos na fé. Até breve e que Deus abençoe a todos.